e eles captaram quase 1 milhão na plataforma, né? Foi muito legal porque a gente via investidores entrando com, sei lá, 150 mil reais, né? O maior ticket ali foi isso, mas investidores entrando com 10 reais. Investidores do próprio comunidade. Ela é oriunda do blockchain, mas a criptomoeda não é o único token que existe, né? O token é uma representação de alguma coisa, né? Eu costumo dizer, até a sua aliança é um token, você representa um contrato de casamento. Não tem também muitos segredos sobre blockchain, né? Não sei se tem uma tecnologia diferente que pode ser utilizada. Eu não vejo hoje, e por que não utilizar também? Então, não é mais uma palavra difícil de entender. Hoje, pensa que é um banco de dados super seguro e imutável e transparente. Acabou. Ricardo Wendel, CEO da Divify, vai te explicar como você pode virar sócio de um arranha-céu na Faria Lima com apenas R$10. Antes de começar esse episódio, só um recadinho. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Sicredi e pela Mint. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Ricardo Wendel, CEO da Divify. Oi, Mari, muito obrigado por me convidar, né? É um prazer estar aqui, ainda mais para falar sobre o futuro do dinheiro mesmo. Exatamente. Acho que vai ser um papo bem interessante. A gente vai ter bastante assunto para falar aqui hoje, né? A gente já separou uns assuntos que, assim, inéditos aqui no podcast, vai dar para aprofundar bastante, então, se eu fosse quem está ouvindo, eu continuaria, porque vai ter bastante coisa aqui, principalmente o setor mais forte até 2034. Qual será que é? Não sei, descubram, porque antes da gente começar a falar sobre esses assuntos, é lógico que todo podcast a gente sempre faz uma apresentaçãozinha do convidado para eles te conhecerem mais, entenderem por que você está aqui e por que você deve ser ouvido no nosso podcast. Então, tem a pergunta clássica, né, que a gente faz para todo mundo que está aqui: como conheceu a tecnologia blockchain, tokenização e como que decidiu trabalhar com isso, e principalmente você que está ali na Divify, né? Como que surgiu tudo isso? Perfeito. Bom, se eu começar falando que eu não sou egresso do mercado financeiro, sou formado em publicidade e comunicação social, mas acho tá que... quase no nosso time aqui do jornalismo. Mas acho que isso é interessante, porque às vezes você precisa de um outsider ali para olhar algo diferente, né? Mas logo cedo, depois que eu trabalhei em agências, etc., eu montei uma agência de desenvolvimento, uma software house, então eu fui para o lado de tecnologia já de cara, né? E aí eu expandi minha agência para os Estados Unidos. Quando eu estava morando nos Estados Unidos é que me deu a vontade, né, de desenvolver um produto por um tema assim muito necessário, que assim o jovem hoje não tem muita capacidade de aquisição, de compra, de investimento, ainda mais nos Estados Unidos, hein? Sai com uma dívida estudantil enorme e não tem o que fazer, né? Eles não compram mais casas lá, assim, não tem mais patrimônio. O sonho americano tá meio quebrado, exato. Eu falei, bom, se esse jovem não pode ter, né, um patrimônio inteiro, por que ele não pode ter um pedaço daquilo? E nesse meio tempo eu já sabia, já conhecia, né, estrutura de blockchain, já conhecia de criptomoeda, e eu fui estudar mais a fundo isso. Isso era mais ou menos que ano, só pra gente se localizar? 2018, 17, 18, né? Ótimo. Quando eu comecei a pensar nessa ideia, né? E aí eu fui estudar bastante. Aí eu viajei para todos os lugares que você pode imaginar, né? Para Suíça, para Malta, também para os Estados Unidos, falei com muita gente, participei de várias feiras. E eu olhando a tecnologia blockchain se desenvolver, eu gostei do que eu estava vendo, né? Não era, a minha necessidade não era lançar uma criptomoeda, não era nada disso, era lançar realmente alguma coisa que fosse mais lastreada no mundo real, né? E que hoje a gente chama de real world asset, né? Os ativos do mundo real. Hoje tá falando bastante sobre isso. Sim, aquela sigla famosa, isso, né? RWA. RWA. E aí, bom, eu comecei a pesquisar sobre isso e falei, eu queria fazer algo, né, que as pessoas conseguissem investir num pedaço de alguma coisa, mas de cara que já tivesse no compliance regulatório de qualquer lugar que eu fosse lançar. E aí eu comecei a estudar também como é que eu conseguia adequar, né, blockchain com compliance regulatório. Aí eu fui estudar o Jobs Act, aquelas plataformas de crowd equity que já eram iniciantes, né, já estavam iniciantes, vieram do Reino Unido, foram para os Estados Unidos, já foram indo para o Brasil também, em 2017, por aí, 2018 começou a aparecer. Eu falei, e se a gente não juntasse essas duas coisas, né? Aí eu fiz uma proposta de trabalho para isso, na verdade um pitch, né, de empresa, de startup,
E eu apliquei para um programa de empreendedorismo global lá na San Jose State University, no Vale do Silício. Aí eles me aceitaram, que foi bastante interessante, né? Que era um tema novo. E eu fui meio que incubado ali. No fim, acabei até dando umas aulas, participando de conselho. Ele foi bem, bem interessante essa época do ano. E a gente começou a desenvolver realmente a ideia, né? Desenvolvendo a ideia, a gente começou a se apresentar em outros locais. Então, eu vivia ali em São Francisco, lá perto do Market Square, na Amazon, no HubSpot. A gente até participou de uma competição com 60 startups do mundo todo e levamos o primeiro lugar lá com ideia inovadora, né? A startup mais promissora. Que aí a gente animou, né? A gente ficou na elite list da Plug and Play também. E aí deu a Mas aí hora. tem que animar mesmo, né? Isso, aí falou, isso aqui tem alguma coisa interessante, né? Aí houve um momento de falar, bom, vamos pôr isso no concreto. E aí a gente queria lançar, obviamente, primeiro no Brasil, e eu me debrucei no regulatório CVM, porque a gente estava falando de security token, né? Valor mobiliário. Isso já passou quanto tempo aí? Porque é uma coisa recente, né, até toda essa regulação. Aí eu vim para o Brasil em 2020 para lançar, então eu fiquei 18 e 19 nessa... Óbvio, eu estava trabalhando em outras coisas, mas eu fiquei em 18 e 19 bem debruçado nessa ideia. E nessa época era muito mais uma zona cinzenta, digamos assim, Total. do que agora. Tinha muita discussão do que era, o que não era security, o que era valor mobiliário. A SEC própria não entendia muito sobre isso. Sim. Vários stop orders aconteceram, né? E aqui no Brasil, o regulatório ainda estava, vamos dizer, começando nessa parte de crowd equity, era incipiente, era mais voltada para você levantar funding para empresas de começo, né? Seed money, não estava voltado para crédito, nem para levantar capital de verdade, assim, era um estudo, né? Era um teste. Claro, né? Tudo começa com um teste. Mas mesmo assim a gente veio para cá. Eu lembro de eu ir na CVM em São Paulo, né? No Rio, em São Paulo. A gente fez a última reunião antes da pandemia. Depois, no outro dia, eu voltei para os Estados Unidos e travou o aeroporto. Quase que eu fico preso no Brasil e minha mulher nos Estados Unidos. Mas a gente fez a última reunião e a gente fez a proposta para a CVM do que a gente queria fazer. O que era um security token, como é que a gente ia lastrear isso, registrar, o que a gente estava querendo fazer de acordo com os regulatórios. E aí, em 21, depois de um ano, um pouquinho menos de um ano, a gente realmente lançou o que nossa empresa chamava DiviHub na época, não era DiviFi. Aí explica um pouco a transição, era DiviHub. E a DiviHub foi lançada em 21, em agosto de 21, e foi o primeiro security token homologado, registrado, né, assim, dentro do regulatório do mundo, né, ser lançado. E a gente lançou uma sociedade de conta de participação ainda como contrato de investimento coletivo, né, foi mais inovador ainda. E a partir daí, a gente começou a também expandir nossa área de atuação, né? Então, a DiviHub na época, era um originador. A gente era uma plataforma originadora. A gente que ia atrás dos negócios, via os negócios interessantes, formatava, né, a estrutura do ativo, né, da oferta de investimento, tudo de acordo com o regulatório, que na época você podia levantar 5 milhões. Não sei se você se lembra dessa época, mas você podia levantar só 5 milhões. Você não podia fazer propaganda, tinha um monte de impedimentos, né? E aí transformava isso em tokens. Já de cara transformava em tokens. Então, se você quisesse levantar, por exemplo, R$1 milhão na plataforma, tem alguns casos que ocorreram na plataforma de 1 milhão, por exemplo, a gente já dividia isso, fragmentava, né, ou tokenizava em cotas de R$10. Então eram 100 mil cotas de R$10 para dar R$1 milhão. E ficava disponível para qualquer investidor, não precisa ser qualificado opcional, qualquer investidor poder adquirir um pedaço de alguma coisa ali, né? Então, e aí, exemplos do que o investidor podia adquirir ali? Ali, a gente estava falando mais sobre, na época, a DiviHub era voltada muito para economia criativa, projetos de impacto. Que a gente aliava um pouco, vamos dizer, um investimento em paixões, mais por aí. Então, a gente fez, por exemplo, a captação pública, né, de uma startup na favela de Paraisópolis, chamada Favela Brasil Express, que fazia a última milha de entrega dentro da favela, porque a favela não tem CEP, né? Você chega lá, como é que você vai levar, né, o tênis da Netshoes dentro da casa da pessoa? Então, eles fizeram um centro de distribuição ali, uma startup bem interessante, e eles captaram quase R$1 milhão na plataforma, né? Foi muito legal, porque a gente via investidores entrando com, sei lá, R$150 mil, né? O maior ticket ali foi isso, mas investidores entrando com R$10. Investidores do próprio comunidade. Era isso que eu ia falar, exatamente, né? Acessível até para quem está lá se beneficiando dessa startup. Aí você comprava um
pedaços daquilo e até hoje essa startup ela distribui, né, vamos dizer, os resultados entre os 898 investidores que colocaram na plataforma. Então, é muito legal, né? Então, Uhum. e assim, pela tecnologia é possível fazer isso. Porque você escritura os títulos, e aí com um clique de Uhum. botão você faz um split financeiro dos dividendos, ou do lucro, ou do retorno Sim. de investimento em dívida, isso é legal. Então foi Porque hoje em possível dia é fazer. muito difícil uma pessoa conseguir ir lá e investir R$ 10 numa empresa, se ela quiser, né? Tem essas dificuldades tecnológicas, né? Tem ali a barreira tecnológica, a barreira de acesso, e tem a barreira que eu digo também de conhecimento, né? Até semântica, assim, entender o Uhum. que é aquilo, né? Então ali era fácil, o pessoal sabia quem que era a pessoa que estava propondo, o que era a empresa, eles usavam aquilo e sabiam que aquilo podia dar certo e investiram em algo que para eles era muito mais tangível e palpável, tá ali, no terreno deles, né? Também fizemos captações, por exemplo, do Love Cabaré. Olha isso. O Love Cabaré é uma casa. Era Love Story, né? Uma casa controversa, mas um empresário de muito sucesso, o Facundo Guerra, ele adquiriu ali, né? Num leilão, né? O Love Story e transformou num Love Cabaré, que é uma casa de shows hoje, de alta gastronomia, no centro de São Paulo. E ele convidou, né? Ele quis fazer uma oferta pública e convidar investidores para captar 1 milhão. Não pelo dinheiro em si só, mas muito mais por divulgação e fazer também a comunhão de um grupo que vai levar aquilo para frente. Então, esse case do Facundo foi bem interessante, porque a gente abriu a oferta pública, aí é de equity, né? Você comprava um pedaço daquilo e em 30 minutos, 32 minutos, encerrou. 1 milhão e 32 minutos. A gente foi a oferta mais rápida na época da história. E aí por aí vai, a gente fez várias ofertas de festival de música, fez de hortas hidropônicas que são renováveis e ajudam pessoas em situação, né, de exposição, de familiar. Então, Uhum. assim, foi muita coisa que rolou interessante. E aí eu descobri que a tecnologia estava servindo muito bem para aquele propósito de democratizar acesso a investimento. Ela fragmentava e registrava os tokens direitinho, você tinha ali, você não precisa saber o que é blockchain, nem o que é cripto, você não precisa ter uma carteira, né, MetaMask em cripto. Todo investidor que entra, ele faz um registro básico e ele acompanha os seus tokens ali de cara, né? Então é muito fácil, é user-friendly, é muito fácil de usar o negócio. Então, e por isso que deu certo, né? Que as pessoas conseguiam realmente embarcar nessa. E aí eu pensei um pouco, isso aqui podia ter sido usado por muito mais gente, porque nós éramos originadores. E sendo originador, você tem um limite, né, de quanto originação você vai fazer. Eu não conseguiria fazer nunca 100 originações por mês. Impossível, por ano, quiçá, né? Então eu falei, já que a gente está levando isso para tanta gente, por que a gente não pensa em pegar a DivHub e transformá-la numa plataforma um pouco maior, né, que sirva vários mercados? E se eu fosse fazer dentro de casa, eu precisaria de uma equipe gigantesca, analisando propostas, multidisciplinar. E eu sou mais tecnologia, né, do que estruturação de negócios. Então, acho que a gente pivotou aí, a gente parou DivHub de fazer originação. Obviamente, não faço hoje também por conflito de interesse com meus próprios clientes, né, não posso fazer. Mas a gente parou e ficou 1 ano de novo dentro de casa, refazendo a nossa tecnologia e inauguramos a tecnologia para todo o mercado utilizar. E aí a DivHub virou DivFi. E isso a gente tá quando? Isso, a DivHub virar DivFi foi no começo do ano passado. Começo do Então ano já é passado. uma grande jornada já. Foi. Então a gente conseguiu, né, testar a tecnologia, muita gente acessando ao mesmo tempo, as Uhum. escriturações funcionaram, pagamento de dividendos, as contas garantias que são necessárias por causa de regulatórios CVM funcionando, os splits automáticos. Então toda a parte de fintech, de mais hardcore ali, né, de tecnologia embarcada, ela funcionou muito bem. Então eu falei, cara, temos que levar isso pro mercado, né? E aí a gente também fez essa pivotada, mudança, né, de caminho, porque o regulatório da CVM ele evoluiu, e evoluiu bastante, né? Então, antes a gente estava numa estrutura que chamava 588, né? São regras. São, na verdade, um conjunto de regras de mercado para você poder fazer ofertas públicas com dispensa regulatória que a gente chama. Então tem limites, é mais desburocratizado, mais simples, para você conseguir realmente cobrir um gap de mercado que são empresas de pequeno e médio porte que nunca vão acessar mercado de capitais, dificilmente, né?
se elas querem captar 5 milhões, assim, é uma coisa que não interessa muito às grandes estruturas. Sim. Por custo, né? Isso é óbvio, assim. Não é nem a questão da culpa das grandes estruturas, é porque não cabe, não fecha a conta. Então, isso veio para suprir essa necessidade, né? E aí a gente começou a desenvolver bem e viu que a 588 virou a 88, né? E esse ano ela ainda muda de novo, né? E a 88 ela abriu um espectro maravilhoso. Não só aumentou, né, os limites de captação de 5 para 15 milhões, como também a principal mudança, ao meu ver, né, com certeza, é a terceira divulgação. A possibilidade de você divulgar a oferta com terceiros. E como você pode divulgar a oferta com terceiros, a gente controlando o regulatório, os meus clientes que são os white labels, né, são as plataformas ali que utilizam a minha estrutura tecnológica, elas servem como terceiros divulgadores, mas das suas próprias ofertas. Então eles originam e divulgam, e fazem tudo em autosserviço. Essa foi a grande transformação. Sair de um originador que você tem um limite para se tornar um guarda-chuva e formar originadores, né? Então essa é uma transformação muito grande de mercado, porque você habilita verticais que antes não tinham como fazer isso a funcionar. Como a gente vai falar daqui a pouco, talvez, um mercado... Já vou dar um spoiler, né? De um mercado importante ali. Então, esse mercado importante, ele tem dificuldade, né? De angariar dinheiro, Sim. de fazer negócios de forma pública, ou precisa partir para instrumentos muito mais qualificados, caros, né? E burocráticos. Então, isso supra a necessidade dessas verticais, né? Então, hoje a gente tem vários clientes operando na plataforma, fazendo suas ofertas públicas e privadas também, todas também controladas por blockchain, tokens, para dar mais liquidez para o grupo, né, de investidores, facilidade de escrituração de contratos. Então, isso já está funcionando muito bem. E aí a gente descobriu, né, que tem market fit, tem adesão. Ainda mais agora que a 88 vai mudar mais uma vez e para melhor, né? Então, a CVM testando ali o mercado e as respostas, ela começa a otimizar o que está dando certo, né? Então, isso é muito importante. E lembrando, né, a CVM ele é um regulador que protege o investidor. Então, se você fizer tudo dentro da conformidade regulatória para a proteção do investidor, a tecnologia, no fim do dia, o meio, ele não importa, né? Não importa. Você pode fazer uma emissão de oferta pública valor imobiliário num papel, né, e no cartório, ou via blockchain com uma escrituração eletrônica, o que permite é que mais gente acesse, seja mais fácil, o fluxo funcione melhor, mais transparente, tudo isso, né? Menos analógico, claro, né? Não tem analógico aqui, é tudo eletrônico e digital. Então, essa é a grande transformação tecnológica hoje que a gente está vivendo, né? Muito bom. E a gente está falando de uma tecnologia aqui, né? A tecnologia blockchain, que lá no começo, né, se destacou muito pelas criptomoedas, Bitcoin e tudo mais. Mas uma coisa que eu via muita gente falando, principalmente essa faixa da população que a gente está falando que precisa ali desse acesso, dessa democratização, fica aquela coisa, né? Tipo assim, o Bitcoin tá na internet, eu não tô vendo ele, né? Não sei se ele existe de verdade, como é que eu vou lidar com isso? E aí agora a gente tá falando de tokenização, por exemplo, seria mais ou menos uma tangibilização da tecnologia blockchain, né? Como é que você enxerga isso? É isso, as criptomoedas foram ali pioneiras, né? 2008 foi lançado o white paper da Bitcoin e utilizava a tecnologia blockchain, né? Então, uma coisa, ela é oriunda do blockchain, mas a criptomoeda não é o único token que existe, né? Sim. O token é uma representação de alguma coisa, né? Eu costumo dizer, até a sua aliança é um token, você representa um contrato de casamento. Então, e é físico, mas tem tokens eletrônicos. Então, assim, realmente eu acho difícil, né, para quem falta acesso, poder colocar, né, alguma confiança dentro de um ativo que é muito intangível, muito especulativo. Você tem que ser muito mais savvy aí, né, muito mais safo de mercado para poder operar nesse nível, nesse sentido. Agora, o RWA, né, o Real World Asset, ele é lastro. Então, você tem um token que é lastreado em alguma coisa real. Que você conhece, por Exato. exemplo, uma casa, né? Um ou até empreendimento um imobiliário, uma dívida de uma empresa de varejo, que você sabe qual que é. Várias coisas, né? Você pode tokenizar tudo, na verdade, desde que seja investível, né? E que você esteja dentro do regulatório, né? Claro. Aí você pode tokenizar tudo. E aí as pessoas ficam mais à vontade
Porque elas sabem que estão vendo ali para a esquina um prédio que está levantando, elas podem ter um pedaço daquilo, como no começo da conversa que eu falei, né? Eu nunca vou ser dono de um empreendimento imobiliário na Faria Lima. Eu não tenho essa capacidade São financeira. muitos milhões. Muitos milhões. Até bilhão, às vezes, né? Mas eu posso ser dono de um pedacinho, junto com quem entende do negócio. Eu sei que aquilo vai sair porque é tijolo. Ou aquela empresa que tá azul, tá líquida e que precisa de capital de giro, precisa de crédito. Eu vou apostar numa dívida dela porque ela é boa pagadora. Então, assim, eu conheço, eu vou lá, sabe? Pode ser um restaurante, pode ser uma padaria até, mas você consegue tokenizar esses instrumentos, né? Então, isso é muito bom. Eu não estou falando de propriedade aqui, né? Não é patrimônio de propriedade, eu estou falando de direito econômico. Então, quando você adquire um token, por exemplo, de um empreendimento imobiliário, você adquire o direito econômico sobre aquilo. Não quer dizer que você vai morar ali Não, dentro. não, você não vai ter um centímetro quadrado para você, não vai. Exato. Mas é legal que até se você adquire um volume considerável dos tokens, você pode transformar aquilo em patrimônio. Sim. Também tem essa, porque você tem ali a figura nominal do valor ali, né? Se eu tenho, de pedacinho em pedacinho, você pode quem adquirir. sabe, né? Exatamente. Mas é para investimento, né? Então, é uma forma nova, né, de investir, cada vez mais fazendo sucesso, né? Tem o estudo da Deloitte do mercado imobiliário, que até 34, são 4 trilhões, né, de dólares aí para investimento imobiliário em tokenização. Então, realmente, o imobiliário é uma área interessante porque ela tangibiliza demais, né? Você tem um pedaço de um negócio que está ali no chão, né? Que é terra, no fim das contas. Então, se você tem um pedaço de alguma coisa que você não sabe o que é, que está dentro de uma estrutura de blockchain, mas você não sabe o que é, realmente pode causar um pouco de ojeriza para algumas pessoas, né? Mas se é um negócio real ali, tangível, poxa, aí você tá ali, né? Você sabe o que é. E esse é um problema de mercado financeiro como um todo, né? De instrumentos qualificados, de instrumentos já consagrados. São muitas siglas, né? Então, como eu falei, é um problema semântico até. Sim. Para você se tornar um bom investidor, você precisa conhecer essas siglas. E a gente está trazendo mais uma sigla aqui para a cabeça de quem está assistindo Verdade. a gente, né? Que é o RWA. Sim, ele só precisa saber do RWA, porque o resto vai ser investimento no prédio tal, ou na empresinha tal, ou num lugar tal, ou num recebível tal. Então, isso aí, ele sabe o que é que ele está pondo dinheiro. Por exemplo, faço um paralelo. Tem um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele tem várias coisas agregadas ali dentro. Várias. Tem vários imóveis de vários tipos e tem outros títulos ali dentro, tem taxa de administração, tem um monte de coisa ali, né? Então já junta muita coisa num instrumento só, que já vai ficar mais difícil de entender o que é aquilo como um todo. Se você investe num empreendimento único, é aquela casa, sei lá, de alto padrão, na Chácara Flora, sei lá, é aquela casa, você sabe que é aquela casa. E se você quiser investir em mais coisas, você vai investir em outros, né, ativos análogos ou em outros lugares, você pode quase que montar o seu próprio fundo imobiliário nessa questão, né? Você pode diversificar a sua carteira investindo em vários empreendimentos diferentes, residencial, comercial, as-built, etc. Você pode fazer isso. Então, acho que fica mais na decisão do investidor, do que ele tem mais afinidade, do que você comprar, na verdade, o fundo imobiliário, que para muitos ainda é difícil de digerir, não sabe lidar com aquilo. Não só fundo imobiliário, como outras siglas também, né? Claro, né? É mais difícil de digerir. Mas... E aí, para o investidor que está acostumado ali com aquela coisa, principalmente quando a gente está falando do setor imobiliário, né? De ir lá, vai comprar uma casa, tem que ir no cartório, escritura, não sei o que, não sei o que. Para quem está acostumado com esse mercado mais tradicional, como é que vocês explicam a garantia que o investidor tem de estar ali comprando um token, né? Que é uma coisa super diferente, Perfeito. né? Com certeza tem muita gente que pensa, nossa, mas eu vou comprar um token, qual que é a garantia que eu tenho que esse token realmente representa ali uma fração daquele empreendimento? São as mesmas, na verdade, né? Então, quem faz uma oferta pública de token, ou privada também, é uma empresa. De novo, mercado imobiliário, né, que é uma boa comparação para tudo. Geralmente é uma SPE, né, uma empresa, sociedade de propósito específico, que as incorporadoras abrem para fazer o empreendimento rodar. É um CNPJ. E esse CNPJ, ele é dono do terreno ali. Então já tem ali lastreado nesse CNPJ
uma propriedade real, escriturada, em cartório, etc. Está ali, né? Então ele já é dono de alguma coisa. Quando você faz a proposta, né, de tokenização, você vende fragmentos de um contrato que estão atrelados à SPE, que por sua vez estão atrelados ao terreno. Então isso vira garantia. Não só o terreno, mas pode ter garantia de recebíveis, pode ter garantia fiduciária, pode ter garantia do próprio, né, proponente ali também, pessoal. Então pode ter vários níveis de garantia dentro de um token. Como disse, o token é a representação de algo, ou de algos, né? Então, nesse caso, a representação do seu, da sua unidade financeira que você tem naquele empreendimento, mas também representa garantias. Então você tem, sim, garantia do terreno. Então, vamos dizer, tudo deu errado para você executar, você vai receber o dinheiro de volta na execução do terreno, ou parte do dinheiro, ou até mais do que o dinheiro, não importa, mas você vai receber, né? Claro que você está investindo para que o negócio dê certo e que funcione. Sempre há riscos de... Todo investimento tem risco, todo investimento tem risco, né? Qualquer um, né? Uhum. Até poupança. Se for pensar no passado, teve risco, né? Teve, né? Foi confiscada, mas tem risco. Mas aqui você tem essas garantias como qualquer outra garantia. Como você indo no cartório e pegar uma garantia. Mas, de novo, aqui não é investimento no patrimônio, não é para você ter o patrimônio. Né? Eu comprar um apartamento para eu fazer o meu próprio Airbnb, alugar e ganhar dinheiro. Não. Isso aqui é um investimento no direito econômico daquilo. Então, se é, por exemplo, subir um prédio comercial para venda de lajes, você vai ganhar o dinheiro quando essas lajes forem vendidas. Quando tiver o exit do negócio, né? Então, você ganha o dinheiro de volta. Se for umas casas para Airbnb, que seja, para aluguel de temporada, você pode ganhar os dividendos daquilo, porque você é um sócio, né? Dentro de uma sociedade de conta de participação, você é sócio. Todo mês você vai ganhando, né, um dinheiro com os aluguéis dessas casas de temporada. Então você fica um pedaço dono daquilo, do direito econômico. O que é bem interessante, porque a empresa também que propôs aquilo é que ela é responsável pela gestão do negócio. Exato, era isso que eu ia falar. Por exemplo, às vezes quando você compra de fato um apartamento para fazer Airbnb, você vai ter todo o trabalho de mobiliar o apartamento, anunciar ele lá na plataforma. Aí às vezes acontece de vir um hóspede, deixa tudo bagunçado. Sim. Você vai ter todo esse trabalho de gestão, né? Quando a gente fala nesse modelo de investimento, tem toda uma outra infraestrutura por trás que vai estar fazendo essa gestão, que a gente está usando aqui Airbnb como exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa. E o investidor ganha os dividendos, é diferente. Ele só participa do direito econômico. Então, assim, ele não tem ônus nisso, né? E não só isso, né? Se você fosse comprar inteiro, primeiro que você vai imobilizar um bom capital, né? Aqui você está dividindo o risco com todo mundo. Ou, na verdade, dividindo o lucro com todo mundo, né? Então, você pode comprar mais, menos, mas você vai no limite que você precisa. Você quer por 10 mil reais para investir nisso? Legal. Quer por 50? Sim. 1.000? Também. Funciona, porque a gente consegue fragmentar, né? Em cotas de até 10 reais, como eu falei. Você não precisa ter um apartamento inteiro. Você pode ter um pedacinho. Então, primeiro, você pode diversificar mais o seu portfólio de investimentos em coisas reais e diminuir seu risco, porque quanto mais você diversifica, isso já é claro, né? Quanto mais você tem coisas diferentes, se uma der errada, 3 podem dar certo. Então, é isso. Você pode, primeiro, diminuir risco com tokenização e, segundo, você só participa do direito econômico mesmo. Você não vai ter dor de cabeça para gestão do local, manutenção, tem tudo isso. Você não vai contratar equipe de vendas para fazer a venda das lajes corporativas e o exit. Isso a empresa que é especialista faz. E, de novo, a empresa que é especialista faz. Então, você está entrando num negócio junto com uma empresa especialista. Você não está indo de gaiato, né? Tentar alguma coisa. Claro, as pessoas são livres para fazer o que quiser, mas assim, se você vai realmente imobilizar um grande capital, que é o seu capital, numa coisa só, nunca é recomendado. Então, por que não comprar pedaços de várias coisas, né? E geralmente, né, pelo ineditismo e também pelo corte de intermediários nessa equação, que o token você compra diretamente, né, de uma plataforma, não tem grandes intermediários. Se você for securitizar, por exemplo, um CRI, um CRA, né, um agrícola ou imobiliário, tem vários intermediários. Agente fiduciário, escriturador, depositário, banco, securitizadora, tem um monte de gente no meio. Quanto mais gente no meio tem, mais caro fica o negócio, certo? E quanto mais caro fica o negócio, mais difícil de você dar retorno para o investidor de um jeito mais expressivo. Aqui, como tem corte de intermediários, o emissor, que é quem está querendo crédito, dinheiro,
ele consegue mais dinheiro e o investidor consegue mais retorno. Então, também é uma forma interessante de mudar um pouco o que a gente sabe hoje de mercado financeiro, né? Então, isso é bem legal. Então, tá acontecendo, né? Assim, a gente está falando de futuro, mas está no presente já, né? O futuro é muito mais promissor. A gente vê notícias toda hora sobre isso, né? A gente vê algumas empresas adquirindo outras até, para se tornar parte dessa revolução da CVM 88, né? Desse gap de pequenos e médios que precisa acontecer e que vai acontecer agora, né? Então, a gente pode falar um pouco depois sobre o futuro Sim. desse regulatório, o que ele muda, né? E como que ele muda para melhor, como é que ele atinge mais mercados e etc., que eu acho bem interessante para as pessoas entenderem. Mas o principal que eu sempre falo, democratizar o acesso a um investimento, a um capital também. Isso, para mim, é o ponto-chave do que eu tentei fazer. O que a gente vem fazendo até agora. Esse era meu sonho lá atrás. Vamos dar um pedaço na mão de cada um. Fim. Né? Então, estamos conseguindo, né? De Sim. pouco a pouco, estamos conseguindo. Muito bom. E a gente falou bastante já aqui sobre mercado imobiliário, como ele pode se beneficiar desse movimento de tokenização, né? E lá no comecinho eu tinha falado que a gente ia falar sobre um setor que ia ser destaque ali dentro da tokenização até 2034. Então a gente já deu alguma palhinha aqui sobre isso, mas eu queria entender um pouco mais primeiro. Por que você acha isso? E segundo, que a gente está falando muito aqui sobre tecnologia blockchain e tudo mais. Quem acompanha o nosso podcast já está cansado de saber dos benefícios dessa tecnologia, potencial de fragmentação, né? É imutável e tudo mais. Mas a gente tem que pensar no outro lado também, né? E o mercado imobiliário? Quais são as faltas que o mercado imobiliário tem que talvez blockchain possa resolver, ou as características ali que combinam um com o outro? Como é que você faz essa análise? Para mim, perfeito essa tecnologia junto com o mercado imobiliário. Porque se você pensa em mercado imobiliário, você pensa em alguma escrituração. Você tem terreno, você tem o título do imóvel, você tem um monte de coisa que precisa ser escriturada. E hoje as escriturações acontecem dentro dos cartórios, né? Não que vá deixar de acontecer por um bom tempo, mas eles podem ser integrados, né, com blockchain também. E já estão sendo, né? Sim. Então, para o mercado imobiliário, hoje, se você é um agente de negócios do mercado imobiliário, se você é uma incorporadora pequena, média ou grande, não importa, quando você vai propor um projeto novo, claro, você faz estudo, né, de mercado, etc., cada um faz do seu jeito, uns fazem melhor, outros fazem pior, não tem problema. Mas você vai fazer um projeto, você precisa do quê? De capital, fim. Nem sempre você tem o capital próprio para fazer um empreendimento imobiliário que é custoso, né? Que tem percalços a acontecer. Então, você basicamente tem duas opções. Ou você faz uma chamada ali em um club deal, né? Chama pessoas ali muito próximas e faz uma oferta privada, que a gente chama, né? Passa o chapéu, né? Passa o chapéu com investidores qualificados, que tem que ter um capital maior. Passa o chapéu e faz aquele negócio acontecer. E eles entram dentro de uma mesma empresa, uma SCP, por exemplo. E depois que aquilo acontecer, é distribuído os lucros e etc. Tá? É assim que acontece muitas das vezes. Ou você pode fazer uma oferta pública, um título, uma dívida. E aí, como eu te falei, você vai fazer um CRI. Aí você precisa da securitizadora, banco, você precisa de um processo longo, custoso, custa lá R$350 mil fazer um negócio desse. Então, vale a pena para um projeto gigante, né? Vale a pena para um projeto gigante. Mas e se eu quiser fazer um projeto imobiliário de 15 milhões? Não fecha a conta já. Então, isso abre a possibilidade de acontecer. E a blockchain está intrinsecamente ligada nisso, porque se você for fazer uma oferta pública, você precisa que essas cotas elas sejam devidamente escrituradas. Você precisa ter segurança de anti-lavagem de dinheiro, de know your customer, de tudo isso que a fintech oferece e a blockchain escritura, para que as pessoas que compraram, adquiriram, tenham controle daquilo também, para ficar ali transparente, né? Porque hoje não é. Né? Então a gente vê muita coisa acontecendo de incorporadoras fazendo ofertas públicas não regulares, chamando pessoas para investir em empreendimentos imobiliários no Instagram. Se você está usando o seu Instagram, você está, né, anunciando. Se você está anunciando, é uma oferta pública. E assim, não precisa mais correr esse risco.
você pode partir para um instrumento desse, que não é um instrumento que é fora do teu alcance. Não é custoso, não é absurdo, né? Você não precisa implementar muitas coisas na sua empresa. Na verdade, está pronto. Então, você pode hoje partir para essa oferta pública regulada. O que antes era muito difícil, porque não existia mesmo a tecnologia. Uhum. Então, não só a tecnologia blockchain para o imobiliário, ela faz, né, a distribuição do negócio de uma forma super organizada e transparente, imutável, como falei, como você falou, na verdade, mas ela também possibilita o que a gente chama de um possível mercado subsequente. Então, por exemplo, eu sou um investidor, vou investir no empreendimento imobiliário aqui em São Paulo que eu gostei. Investi lá R$ 200.000 nesse empreendimento. Cara, me deu uma dor de barriga. Preciso executar alguma coisa, tá? Preciso de dinheiro, né? Como é que eu faço para vender, né, esse negócio que eu investi? Só se eu falar direto com a incorporadora hoje. Cara, eu preciso sair. O que vocês podem fazer por mim? E às vezes vocês não podem fazer nada. Ou às vezes sai com uma multa gigantesca, ou etc. Mas se tudo está escriturado em pequenas cotas, você tem a possibilidade de sair. Você pode ofertar isso para outros investidores. Fala, alguém quer comprar o meu valor imobiliário? Que eu sou dono, é dono, né? Então você tem possibilidade de vender. Vocês querem, tem alguém interessado nisso? E você pode fazer uma transação subsequente desses títulos. Dar liquidez para quem adquiriu algo que era totalmente não líquido antes. E eu tô com uma dor de barriga de R$ 50.000, não de 200. Então eu posso vender 50. Não precisa nem sair da minha posição inteira. Sim. Isso o blockchain permite. A fragmentação desses títulos em pequenos pedaços e de forma super expressa. Então, dentro da plataforma ali, essas coisas acontecem em milissegundos, né? Então, por que não usar? Né? Antes, no começo, realmente, né, tinha custos demasiadamente altos, porque era muito incipiente, tinha poucas redes blockchain disponíveis. Hoje tem um monte. Tem feitas no Brasil, feitas na Suíça, feitas na Rússia, feitas em qualquer lugar do mundo que você pode imaginar. Existem redes blockchain ali operando e você pode escolher a que mais funciona para o teu negócio, né? E são baratas, são transações baratas, né? Como a revolução do Pix, né? Para fazer um TED antes era brutal, né? Você pagar R$ 12, R$ 15 para fazer um TED. Hoje você faz os Pix, né? Então é muito mais fácil. Então isso é a mesma coisa, uma revolução tecnológica que realmente vai chegar no bolso das pessoas. Vai chegar também no bolso dos proponentes, né? Imagina, você faz uma oferta pública ali, aí capta seu R$ 1 milhão. Em, sei lá, 9 segundos o dinheiro tá na tua conta. Já. Todo bonitinho, sabe? Para você poder fazer o negócio acontecer. E tem outras coisas que dá para fazer também com a blockchain, com os controles, não só com a blockchain, mas com controles, que vão de encontro com o mercado imobiliário. Você pode fazer reservas de cotas, você pode parcelar investimentos, que é muito comum em mercado imobiliário, porque você tem fases, né? Do projeto, ele anda em fases. Você não precisa do dinheiro todo de cara, né? Você pode ir liberar dinheiro de pouco em pouco. Muitas securitizadoras fazem isso, né? Liberam de pouco em pouco para o emissor não pegar tudo e, sei lá, meter os pés pelas mãos, né? Então eles vão liberando de pouco em pouco para aquele negócio acontecer de forma natural, saudável. Dá para fazer isso também. E controlar com um nível de controle muito maior. Sair da planilha Excel, né? Você faz uma mesa ali de jantar, uma incorporadora, chama um monte de gente para investir, que entra em 20 pessoas. Que entra em 10, tá? Todo mês tem que pagar um dividendo para eles. O erro o erro acontece, é risco, né? Vai acontecer. E a comunicação fica muito one-to-one também, então você tem que falar com todos e não ter um canal em comum. Você vai fazer isso como? Hoje fazem via WhatsApp e Excel, né? Você não precisa de mais dessas ferramentas que são precárias para esse uso, não para outros. Para esse uso, você pode fazer tudo dentro de uma plataforma que já controla toda a escrituração de todo mundo. E se alguém vender para outro, você não sabe? Eu e você investimos. Aí você vendeu para mim, eu quero. É uma negociação aqui peer-to-peer, né? Nós. E não é proibida. Ali, eu posso comprar. E aí, quando o cara for pagar ali o dividendo, como é que ele vai saber que você vendeu para mim? Ou ele pode até saber se comunicou, mas aí perdeu-se nos e-mails ou no grupo de WhatsApp. E aí você vai receber o dividendo que eu ia receber. E aí, assim, para que ter esse erro, né? Para que você correr o risco desse erro? Então, dá para usar hoje. Então, para o mercado imobiliário, para o controle, cara, é brutal a diferença. Muito boa.
custos muito menores, né? Você fazer uma oferta pública aí para o ar, sei lá, custa R$ 1.500. R$ 1.500. Uhum. Né? Pra você fazer um CRI acontecer, R$ 350 mil. Né? Então, é mais ou menos isso. E os limites estão aumentando, né, da CVM. Então, vai ficar mais interessante ainda para o mercado imobiliário. A gente falou de 15 milhões hoje, amanhã são 50, depois de amanhã 100, sabe? Então, isso está evoluindo. Então, dá para você fazer realmente uma proposta estruturada, uma captação que sirva para um propósito maior. Para uma empresa que não é pequena e média também. As grandes podem se beneficiar. Com securitização embarcada, pode se beneficiar também. Mas, claro, eu tenho uma preferência, não uma preferência, eu tenho uma vontade de que realmente isso aconteça para as pequenas e médias, porque é muito necessário que isso aconteça. E que a democratização realmente vingue, né? Eu acho que vai, tá? Porque é um caminho natural das coisas. Assim, as pessoas vão começar a entender que podem fazer parte daquilo. Que era o sonho lá de 2018 lá. Podem fazer parte disso. Então, a blockchain serve para isso. Para você controlar tudo sem chance de erro. Então, dá segurança, né, para o usuário e para o proponente. Acho que é isso, o principal motivo. Blockchain é um banco de dados, né, imutável. No fim das contas é isso, tá? Não tem também muitos segredos sobre blockchain, né? Uhum. Então, mas ele funciona. Para esse propósito, ele funciona super bem. Não sei se tem uma tecnologia diferente que pode ser utilizada. Eu não vejo hoje. E por que não utilizar também? Então, não é mais uma palavra difícil de entender. Hoje, pensa que é um banco de dados super seguro e imutável e transparente. Acabou. Certo? E aí, entra um pouco no que eu ia perguntar para você agora. Você falou muito sobre a mudança, né, da DivHub para DivFi e como agora os clientes eles podem ser originadores. Então, eu quero entender qual que é o tipo de mercado que vocês estão atingindo agora, qual que é o perfil dos clientes, como que tá ali acontecendo isso. Muito legal. Bom, serve para todo mundo, literalmente, tá? A gente tem mais clientes de mercado imobiliário, verdade. Porque acho que tem uma ressonância legal com essa vertical. Mas temos mercado de precatórios, dívida de governo. Assim, não é todo mundo que investe em precatórios. Difícil investir em precatórios, né? Porque você precisa de um escritório que entenda daquilo, né? Que consiga navegar, né, nesse mundo. Então, difícil. São sempre club deals também, ou é difícil você entrar nesse mundo. Mas a gente tem um cliente que é de precatórios, que colocou no ar uma oferta pública, é dívida, né? Você vai ganhar de volta, uma oferta pública de 2 milhões e fechou em 24 horas. Porque tem demanda por isso. Existe demanda por isso. Só que em vez de eles emitirem lá uma debenture, que é mais complicada, precisa de junta, fizeram uma nota comercial, que é uma nota de dívida, que é aceita pela CVM, pela 88. É um instrumento mais simplificado e que corresponde ao que é necessário. Então fizeram uma nota comercial e você compra um pedaço daquela dívida. Quando o governo pagar, você ganha junto. Então é isso. Só que você está amparado por especialistas de novo naquele assunto. Então isso é muito legal, né? Você fala, eu gostaria de investir em dívidas do governo, porque tem muitas dívidas que voltam e voltam com super deságio e a gente ganha esse ágio, né? Então eu quero participar disso, como é que eu faço? Aí você vai assim procurar, aí você vai ver cifras mais difíceis de acompanhar, né? Para você poder entrar num negócio desse. Aqui, acho que, se eu não me engano, eles fizeram cotas de R$ 1.000. Então, com R$ 1.000 você conseguia entrar numa dívida de precatório. Você põe o quanto você quiser, depende do seu nível de investidor. Claro, né? Investidores iniciantes têm limite, que a plataforma também trava o limite, mas depende do seu nível de investidor, você põe o quanto você quiser. Aí vai da sua preferência. Mas tem mercado imobiliário, precatórios, mercado de energia, agro. Então, ela funciona para diversas verticais. Varejo, startups. Tem startups também, não deixa de ter, para seed money. Então, você investe em equity de startups. E, de novo, fragmentando, você não precisa investir como um angel R$ 300 mil em uma startup só. Você pode pegar R$ 300 mil e investir em 30 startups. Fragmentadas, tokenizadas. É muito legal. Isso é muito bom. E aí, você falou muito sobre a CVM 88, mas eu acho que nem todo mundo é familiarizado também, né? Então, vamos falar um pouco. Quero que você faça um resumo de como que funciona isso e até das mudanças que você citou e mudanças futuras. Perfeito. Vou fazer um paralelo, né? A oferta pública se lembra muito de
IPO, né? Bolsa. Então, que é o Initial Public Offering, a oferta pública inicial de grandes empresas. Para isso acontecer, para a empresa se tornar pública, vender cotas, né? Vai, chão. Vai chão e vai muito papel, hein? Muito É. papel, vai muita gente vendo em cima, né? Então você tem vários intermediários de novo para isso acontecer. Fora um planejamento de marketing, tem tudo envolvido, né? Então é um processo muito longo, exaustivo, complicado, tem que ser muito certeiro, né? Porque a empresa pode perder um valor enorme se alguma coisa sair errado. Então, isso acontece com os grandes, né? Tem a bolsinha, tem isso, mas faz muito tempo que eu não vejo um IPO na bolsa, né? Assim, tá difícil, porque realmente é difícil, né? É complicado. Então, a 88, ela serviu para quê? Para transformar esse mundo, né, complicadíssimo, num mundo muito mais tangível, né? Muito mais fácil de... O que é a 88? É um conjunto de regras. Se você está homologado, né, uma plataforma homologada dentro das minhas regras, eu te dei um selo, né, você está ali no Diário Oficial, você tem um selo para funcionar, você pode fazer ofertas públicas desde que respeitem algumas regras. Essas regras são limite, hoje 15 milhões, vai para 50. Você precisa controlar os investidores dentro da plataforma, saber quem é iniciante, porque ele não pode investir hoje mais de 20 mil reais por ano no calendário. Você tem que fazer o processo de KYC deles, saber quem eles são, perguntar se eles são politicamente expostos. Tem várias regrinhas que a CVM pede, eles são um conjunto de regras, para proteger o investidor, não a plataforma e nem o emissor, para proteger o investidor. Então, se você faz essas regras funcionarem dentro da sua tecnologia, você está dentro. E aí você pode fazer ofertas públicas sem precisar bater na porta da CVM de uma em uma ali, né? O emissor bater, eu quero fazer um título de dívida, como é que eu posso fazer CVM? Você tem que fazer aqui um CRA. Então, você tem que falar com o banco, com a securitizadora, e aí já vira um negócio muito maior. Se as empresas vão via plataformas, nossos clientes, por exemplo, né, que são as plataformas, se essas empresas proponentes vão via as plataformas, eles olham, né, o que você quer fazer, estruturam para você, em uma Dentro semana... daquelas regras. Já está a plataforma já obedece todas as regras. Então, os nossos clientes precisam preencher formulários, na verdade, né, colocar os documentos ali para aquela oferta pública ela sair do jeito que é preciso, do jeito que a CVM precisa entender aquilo. Então, clica no botão e em uma semana você tem uma oferta pública no ar. Né? Depende, claro, do negócio, da análise, etc. Mas você pode fazer uma oferta pública em um dia, se quiser. Se você tiver tudo organizado, subir na plataforma e colocar no ar, isso é muito mais fácil hoje. E custa muito menos. Então, você pode fazer ofertas públicas hoje de uma forma muito mais ligeira, muito mais inteligível também. Então, assim, você não precisa de um escritório de analistas gigante para analisar a proposta, né? Você não precisa de um advogado centrado em valores imobiliários para ver aquilo acontecer. Claro que a gente tem a nossa consultoria jurídica dentro da plataforma, porque a licença é nossa, né? A gente faz isso, né, para os clientes, mas o cliente em si não precisa ter uma equipe multidisciplinar para fazer aquilo acontecer como é um IPO, tá? Não precisa. Então, é uma coisa muito mais expressa. E é expressa porque é necessário ser expressa. Se eu preciso de capital, eu não preciso para daqui a 3 anos. Eu preciso daqui a 2 meses. Então, eu quero fazer o negócio acontecer. Se você vai para uma estrutura muito engessada, não vai rolar. E você acaba fazendo o quê? Talvez pegando dinheiro numa linha de crédito mais cara em bancos mesmo, né? Acontece isso. Ou você não faz, ou você põe do seu próprio bolso se você tiver, ou você faz um club deal lá, chama parentes, amigos, etc, e faz alguma coisa acontecer. E fica difícil de gerir depois. Então agora isso acabou. Você pode fazer sim ofertas públicas e privadas de forma muito expressa. Né? E essas verticais, elas são especialistas nas suas áreas. Eu só sei de precatórios, vou fazer precatórios. Sei de mercado imobiliário, vou fazer imobiliário. Então eles conseguem pegar as oportunidades e falar, isso aqui vira. Vou fazer para você, coloco na plataforma e quem é o proponente ali, o emissor, vai ter capital. Então é mais fácil. Claro que existe distribuição, né, também, né? É uma grande mudança. E aí, bom, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui, mas eu tenho uma última pergunta. Sempre a nossa última pergunta é o Momento Mint, que é a pergunta da patrocinadora. A Mint é a plataforma cripto do BTG Pactual. E aí eu não posso deixar de perguntar para você, a gente está falando muito sobre blockchain como infraestrutura ali para investimentos tangíveis, né? E para facilitar muitas coisas que a gente já existe aqui, mas não tem acesso.
Então, não posso deixar de te perguntar se você acha que, futuramente, até os próprios bancos, né, vão oferecer investimentos tokenizados. Ah, com certeza. Assim, tem que ser, né? Porque, primeiro, amplia, né, a carteira a prateleira de ofertas. Então, colocando RWAs. É que os bancos têm uma camada lá de compliance, né, de análise de crédito e etc. Mas se isso conseguir passar pelo crivo, não tem por que não existir. Os bancos já vendem cripto hoje, certo? Já vendem os títulos tradicionais. Por que não vai vender RWA? Não tem por que não. E assim, todos os bancos já estão inseridos em tecnologias blockchain, né? Já sabem como é que funciona. A bolsa está inserida em tecnologia blockchain. Não é avessa a isso, né? É um caminho que já foi, então. Já foi, não é assim futuro, existe. O que precisa ter agora é uma maior distribuição desses ativos. Com certeza. Porque a plataforma. Eu sou uma incorporadora. Eu quero ter uma plataforma minha. Vou para um white label. Eu consigo fazer toda a estruturação, lindo, tenho negócios incríveis com garantias reais. Coloco no ar, precisa vender. Então a gente precisa dos bancos, precisa dos traders, precisa das corretoras, a gente precisa disso. E a transformação da 88 vai permitir isso de uma maneira muito mais fácil também, porque vai existir conta e ordem. Então você pode ofertar esses títulos que são originários de uma plataforma em outras, que são terceiros divulgadores. E aí todo mundo ganha na equação também, né? Porque a distribuição é um gargalo, sim, é uma dor. Sempre foi, sempre vai ser. Mas eu acho que é interessante clientes olharem, né, para sua conta do banco ali e investir ativos do mundo real. Prédio aqui, casa ali, dívida do fulano aqui, da rede de restaurantes aqui, e vai colocando o que ele quer. Tem que ser. Assim, ele vai olhar e falar, nossa, é aqui do lado. Eu vou investir nisso aqui. Eu frequento, sei lá, conheço o dono, sei lá, é uma coisa legal. Então, ficar mais próximo do pessoal. E eu acredito muito na força regional, tá? Então, por exemplo, o próprio BTG tem escritórios no país todo, né? E escritórios, via de regra, eles sempre recebem ali propostas de originação. Muitas vezes não vão para frente, por uma questão que a gente já falou, custo, sei lá, compliance do banco, do próprio BTG, etc. Mas se isso for passado para trás, né, se conseguir ir para frente, na verdade, essa questão de compliance, etc., dentro dessas estruturas, os escritórios vão ter liberdade, já podem ter, tá? Eles podem ter liberdade de fazer originação para próprios clientes ali, para empresários da região. Então, um escritório lá no interior do Paraná, Goiás, interior de São Paulo, Ribeirão Preto ali, que já faz ofertas de investimento, tem carteira de investidores, né, ali. Esses investidores muitas vezes são os próprios empresários que precisam do crédito para fazer alguma coisa acontecer na região. E eles muitas vezes falam, não consigo, não tem como encaixar aqui nessa estrutura. Com a 88 e com uma plataforma tecnológica por trás fazendo essa gestão, é possível. É possível. Então, a análise fica a cargo do escritório e do banco. Esse negócio é legal. Vamos colocar, no próximo dia já está a oferta pública distribuída para a rede. Isso, para mim, eu acho que é um caminho super natural. Vai acontecer. O que a gente precisa mais é de mais primário agora. Mais ofertas saindo. E estão saindo várias, né? Então, e se ficarem mais conhecidas. Se tiver mais primário, vai ter mais distribuição. E depois da distribuição do primário, pode ter o subsequente também. E aí vira um mercado de verdade, né? Um mercado consolidado. Mas com certeza, vai acontecer. Muito bom. Por tudo que a gente conversou aqui, a única conclusão que eu tenho é que o futuro do dinheiro já chegou, né? Exato, estamos Então, sentados nele. Estamos falando aqui sobre isso, mas é algo que, ó, para quem tá ouvindo aí, já fica esperto, porque não tá tão longe. Mas é isso. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Foi muito legal o papo. Acho que a gente falou sobre bastante coisa, bastante aprofundada, né? Para quem gosta de entender sobre isso, foi uma aula, né? Então, super agradeço por você ter aceitado o nosso convite, de sentar aqui nessa cadeira, que às vezes não é fácil, né? Mas... Eu adorei. Obrigada. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu também não posso deixar de pedir para vocês curtirem esse vídeo, seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e também acompanhar as matérias no site da Exame, é claro. E para quem quiser procurar por você ou pela DivFi, como é que faz? Bom, meu LinkedIn, né? Você pode procurar pelo meu nome, Ricardo Wendel, ou tem o site da DivFi também, www.divfi.com.br. Tem tudo lá.
Tô à disposição para conversa, papo, para parcerias. Eu acho que assim, a gente tem que fazer esse negócio realmente ir para frente. Vamos, que lá em 2018 era Future of Money, agora chegou. Então, depende da gente. Exatamente. É isso. Muito Obrigada, obrigado. Ricardo. A gente vai ficando por aqui.